Quando a empregada viu a noiva empurrar a mãe idosa do milionário, algo dentro dela se rompeu. Ninguém imaginava que aquela mulher humilde teria a coragem de enfrentá-la na frente de todos. Mas o que o milionário descobriu depois de investigar deixou a família inteira em choque. Um segredo guardado por anos estava prestes a vir à tona e mudar tudo para sempre. Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like para mais histórias que vão te fazer refletir. O sol da manhã atravessava os vitrais da mansão Medeiros, projetando manchas coloridas sobre o piso de mármore. Beatriz caminhava pelo corredor com passos silenciosos, levando nas mãos uma bandeja de prata com o café da manhã de Dona Helena. 5 anos. Tinham-se passado 5 anos desde que ela cruzou pela primeira vez o umbral daquela casa imponente, sentindo que seus sapatos gastos manchavam o tapete persa. Agora, aos 28 anos, conhecia cada canto da mansão melhor que sua própria memória. A porta do dormitório principal se abriu sem ruído. Dona Helena estava sentada junto à janela, com o olhar perdido no jardim. Seu cabelo prateado brilhava com a luz matinal, mas seus olhos revelavam aquela neblina cada vez mais frequente, aquela confusão que o Alzheimer trazia consigo, como um ladrão silencioso. "Bom dia, senhora", murmurou Beatriz com ternura, deixando a bandeja sobre a mesa. Dona Helena girou lentamente a cabeça. Durante alguns segundos, pareceu não reconhecê-la. Logo um sorriso caloroso iluminou seu rosto. "Beatriz, minha menina, já é dia?" "Sim, senhora. Trouxe seu chá favorito e as torradas com geleia de morango que a senhora tanto gosta." A idosa estendeu uma mão trêmula e Beatriz a tomou entre as suas. Era um ritual diário, um momento de conexão que as palavras não podiam descrever. Desde o primeiro dia, Dona Helena insistira que fosse Beatriz quem a atendesse, rejeitando todas as outras funcionárias com uma firmeza que surpreendeu a todos. "Você tem algo especial", dissera ela naquela primeira manhã olhando-a fixamente. "Algo que reconheço nos seus olhos." Beatriz nunca entendeu completamente aquelas palavras, mas as guardou no coração como um tesouro. Os dias transcorriam com uma rotina reconfortante. Beatriz acompanhava Dona Helena em seus passeios pelo jardim, lia romances em voz alta, organizava seus medicamentos e, acima de tudo, a escutava. Mesmo quando as palavras da idosa se tornavam confusas, quando misturava o presente com lembranças fragmentadas do passado, Beatriz permanecia ao seu lado com infinita paciência. Ricardo Medeiros, o filho único de Dona Helena e dono de um império empresarial, observava essa devoção com uma mistura de gratidão e curiosidade. Era um homem de 35 anos, sério e concentrado em seus negócios, que passava mais tempo em reuniões do que em casa. Mas quando estava presente, notava a mudança em sua mãe cada vez que Beatriz entrava no quarto. "É a única que consegue acalmá-la durante as crises", comentara o médico com ele. "Ela tem um dom especial para tratar pacientes com Alzheimer." O que ninguém sabia era que não se tratava apenas de um dom profissional. Havia algo mais profundo, algo que nem a própria Beatriz podia explicar. Quando olhava para Dona Helena, sentia um laço invisível, uma conexão que ia além do dever laboral. Às vezes, em sonhos, via rostos embaçados e ouvia uma voz masculina que lhe resultava estranhamente familiar. Mas, ao despertar, os fragmentos se dissolviam como fumaça. Aquela tarde, enquanto ajudava Dona Helena a se vestir para o jantar, a idosa a tomou pelo braço com uma força inesperada. "Beatriz, escute bem", sussurrou com os olhos subitamente lúcidos. "Logo virão mudanças para esta casa. Você deve me prometer que cuidará do que mais importa." "Sempre cuidarei da senhora, senhora. Eu prometo." "Não apenas de mim, filha. Há segredos, papéis importantes, na caixa azul do armário. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer." Antes que Beatriz pudesse perguntar mais, a lucidez se desvaneceu dos olhos de Dona Helena, substituída novamente pela confusão. A idosa sorriu vagamente e perguntou se já era a hora do almoço. Naquela noite, Beatriz não pôde dormir. As palavras de Dona Helena ressoavam em sua mente. Que segredos, que papéis! Mas ela tinha aprendido que os momentos de clareza da idosa
eram efêmeros e que tentar forçá-los só causava angústia. No dia seguinte, Ricardo convocou todo o pessoal na sala principal. Estava de pé junto à lareira com uma expressão que Beatriz não tinha visto antes, uma mistura de orgulho e nervosismo. "Quero apresentar a vocês alguém muito especial", anunciou. "Patrícia e eu ficamos noivos na semana passada. Logo ela se mudará para a mansão." Os aplausos corteses encheram a sala, mas Beatriz sentiu um calafrio inexplicável percorrer suas costas. Algo no ambiente tinha mudado, como se uma sombra tivesse cruzado o umbral da casa, e ela não estava enganada. Patrícia. Duarte chegou à mansão Medeiros em um Mercedes prateado, com o cabelo perfeitamente penteado e um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de Beatriz. Era linda, com aquela beleza polida das revistas de moda, pele impecável, sorriso ensaiado e modos refinados. Desde o primeiro momento, deixou claro que estava acostumada a que o mundo se inclinasse diante dela. "Então, você é a famosa Beatriz", disse ela, examinando-a de cima a baixo com um olhar frio que contrastava com seu sorriso. "Ricardo me contou muito sobre você. Diz que você é indispensável para a mãe dele." Havia algo na forma como ela pronunciou a palavra indispensável que fez Beatriz se sentir desconfortável. Não era um elogio, era uma avaliação. "Apenas faço meu trabalho, senhorita Duarte. Chame-me de Patrícia", insistiu com uma doçura artificial. "Afinal, logo seremos família." "Bem, você trabalha para a família, mas você me entende." A distinção era clara e deliberada. Beatriz assentiu e se retirou, sentindo o olhar penetrante de Patrícia seguindo-a pelo corredor. Nos primeiros dias, Patrícia se comportou como a noiva perfeita. Acompanhava Ricardo em eventos sociais, sorria para as fotografias e fazia comentários encantadores nos jantares. Mas Beatriz notava detalhes que outros passavam por alto. A forma como seus olhos endureciam quando ninguém a olhava, como sua voz adotava um tom cortante com o pessoal quando Ricardo não estava presente. Com Dona Helena, Patrícia mantinha uma fachada de respeito superficial. Falava com ela em voz alta, como se a idosa fosse surda além de confusa, e seus sorrisos nunca alcançavam seus olhos. "Pobre Ricardo", comentou uma tarde com as outras funcionárias. "Deve ser exaustivo ter uma mãe nesse estado. Que sorte que logo terá uma esposa que o apoie em decisões difíceis." Beatriz apertou os punhos sob a mesa, mas guardou silêncio. Não era seu lugar questionar a futura senhora da casa. A primeira sinal real de problemas chegou uma semana depois. Beatriz entrou no dormitório de Dona Helena para sua rotina matinal e a encontrou sentada na cama, com lágrimas rolando por suas bochechas rugosas. "O que houve, senhora? Está se sentindo mal?" Ela gritou comigo", soluçou a idosa. "Disse coisas horríveis. Disse que sou uma carga." "Quem disse isso à senhora?" Mas Dona Helena já estava perdida na confusão, incapaz de recordar detalhes coerentes. Beatriz a acalmou com palavras suaves e uma xícara de chá quente, mas uma semente de suspeita tinha sido plantada em seu coração. Naquela tarde, enquanto organizava os medicamentos de Dona Helena, notou que faltavam alguns comprimidos. Contou-os 2 vezes para ter certeza. Definitivamente, faltavam os que ajudavam a controlar a ansiedade da idosa. "Procurando algo?" A voz de Patrícia a sobressaltou. Beatriz virou-se bruscamente. Patrícia estava na porta, com os braços cruzados e uma expressão difícil de decifrar. "Faltam alguns medicamentos de Dona Helena." "Ah, sim. O doutor ligou esta manhã e disse que deveríamos reduzir a dose. Eu mesma retirei as pastilhas adicionais. Ricardo me pediu que me ocupasse destes assuntos médicos. Você só precisa se focar nas tarefas básicas." A forma como ela disse isso, com aquela condescendência apenas velada, fez Beatriz sentir um nó no estômago. Mas o que podia fazer? Patrícia era a noiva do senhor da casa. "Entendo", murmurou, embora algo dentro dela gritasse que isso não estava certo. Naquela noite, Dona Helena teve uma crise de ansiedade severa. Chorava incontrolavelmente, chamando por seu falecido marido e confundindo Beatriz com pessoas de seu passado. Demoraram 2 horas para acalmá-la e, quando finalmente adormeceu, estava exausta.
Beatriz saiu do dormitório com o coração pesado e quase colidiu com Patrícia no corredor. A mulher olhou para ela com uma expressão estranha, quase satisfeita. Que pena que a pobre senhora esteja piorando tão rápido, comentou, sem um pingo de compaixão real em sua voz. Ricardo e eu temos conversado sobre opções de cuidado mais especializadas. Opções. Beatriz sentiu que o pânico se apoderava dela. A senhora se refere a um lugar onde possa receber atenção profissional 24 horas. Isso está se tornando demais para uma só funcionária, não acha? O sorriso de Patrícia era doce como veneno. Beatriz entendeu naquele momento que estava diante de algo muito mais perigoso do que tinha imaginado. Isso não era apenas uma futura nora impaciente. Havia uma escuridão calculada naqueles olhos perfeitamente maquiados. E Dona Helena estava no centro de sua mira. Os dias seguintes confirmaram os piores temores de Beatriz. Patrícia começou a mostrar sua verdadeira natureza quando estava segura de que ninguém importante a observava. Beatriz a descobriu em 3 ocasiões, sendo cruel com Dona Helena. Uma vez empurrando-a bruscamente em direção à sua cadeira, outra falando com um tom depreciativo que fazia a idosa chorar, e a mais perturbadora quando a encontrou trancando Dona Helena em seu quarto pela sua própria segurança. As ordens do médico são claras, explicou Patrícia com frieza quando Beatriz questionou o confinamento. A senhora Helena precisa permanecer em seu quarto durante as horas de visitas. Não queremos que cause cenas embaraçosas diante dos convidados do Ricardo. Mas ela não causa cenas, só precisa de companhia e... Desde quando uma empregada doméstica questiona as decisões médicas? O tom de Patrícia era glacial. Agora, acho que você está esquecendo o seu lugar, Beatriz. Beatriz rangeu os dentes, sentindo a impotência percorrer suas veias como fogo. Cada fibra de seu ser gritava para que protegesse Dona Helena. Mas como? Patrícia tinha o respaldo de Ricardo, a aparência de legitimidade, enquanto ela era apenas uma funcionária sem poder nem voz. Uma tarde, enquanto Patrícia assistia a um almoço beneficente, Beatriz aproveitou para falar com Dona Helena. Encontrou-a sentada junto à janela, com um livro fechado no colo e os olhos úmidos. Senhora, preciso que me conte o que está acontecendo, disse-lhe suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. Patrícia está machucando a senhora? Dona Helena olhou-a com olhos subitamente lúcidos, cheios de medo. Ela é má, Beatriz. Muito má. Diz que logo me mandará embora, que sou um estorvo para o Ricardo. Isso não vai acontecer. Eu a protegerei. Não pode, filha. Ela é astuta. A idosa tomou a mão de Beatriz com força desesperada. Mas há algo que você deve saber. Na caixa azul do armário está a sua verdade. A verdade de por que você está aqui. Minha verdade? Não entendo, senhora. Mas a lucidez já se desvanecia. Dona Helena voltou a olhar pela janela, murmurando palavras desconexas sobre promessas e segredos guardados. Naquela noite, quando todos dormiam, Beatriz retornou ao dormitório de Dona Helena com o coração batendo forte. Encontrou a caixa azul escondida no fundo do armário, debaixo de mantas antigas. Suas mãos temblavam enquanto a abria. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo e documentos oficiais. Beatriz pegou uma das fotografias e sentiu que o mundo parava. Era um homem jovem, atraente, de pé ao lado de uma mulher que não era Dona Helena. A mulher segurava um bebê nos braços e em seu rosto havia uma ternura infinita. Virou a fotografia. Atrás, com letra trêmula, dizia: Eduardo Medeiros, com Maria e nossa filha, 1997. Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. Eduardo Medeiros era o falecido marido de Dona Helena, o pai de Ricardo. Quem era essa Maria? E o bebê? Pegou uma das cartas e começou a ler. Minha querida Helena, sei que nunca poderá me perdoar completamente por minha traição, mas lhe suplico que proteja a menina. Maria morreu no parto e a pequena Beatriz está agora em um orfanato. É minha filha, meu sangue, e embora nosso amor tenha sido um erro, ela é inocente. Por favor, quando for maior, dê a ela um lugar em nossa casa. Dê a ela a oportunidade que merece. É o único que lhe peço. Eduardo.
A carta caiu das mãos de Beatriz. As peças começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. Os olhos que a olhavam no espelho toda manhã, tão parecidos com os de Ricardo. A insistência de Dona Helena em contratá-la há 5 anos. A conexão inexplicável que sempre havia sentido com a idosa. Não era apenas uma funcionária, era a filha não reconhecida de Eduardo Medeiros, a meia-irmã de Ricardo. As lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto compreendia a verdade. Dona Helena a trouxera para a mansão não por caridade, mas por uma promessa feita a seu marido moribundo. Mantivera-a perto, protegendo-a e dando-lhe um lugar, embora o segredo devesse permanecer oculto para preservar a memória de Eduardo perante o mundo. Um ruído no corredor a sobressaltou. Rapidamente guardou tudo na caixa e a escondeu de novo. Sua mente dava voltas. Devia contar a Ricardo. Como ele reagiria? Acreditaria nela? E no meio de sua confusão, uma certeza se ergueu como uma chama. Agora mais do que nunca devia proteger Dona Helena. Não apenas porque era seu trabalho, mas porque a idosa tinha protegido seu segredo durante anos, dando-lhe uma família sem que ela soubesse. Mas enfrentar Patrícia com esta verdade era perigoso. A mulher já a via como um obstáculo. Se descobrisse que Beatriz tinha um laço de sangue com a família Medeiros, até onde chegaria? A transformação de Patrícia foi gradual, mas implacável. O que começou como comentários ofensivos evoluiu para atos de crueldade calculada. Beatriz a descobriu em 3 ocasiões, beliscando o braço de Dona Helena sob a manga, em um lugar onde os hematomas não seriam visíveis. Encontrou a idosa trancada no banheiro durante horas, chorando e batendo na porta, enquanto Patrícia jantava tranquilamente no comedor principal. Ela se confundiu e se trancou sozinha, explicava Patrícia, com um sorriso inocente quando alguém perguntava. Pobre mulher, a doença avança tão rápido. Mas Beatriz sabia a verdade. Via o medo nos olhos de Dona Helena toda vez que Patrícia entrava no quarto. Escutava os soluços noturnos, os pesadelos em que a idosa gritava pedindo ajuda. Uma manhã, Beatriz encontrou Dona Helena no chão de seu quarto, com a camisola rasgada e um hematoma na bochecha. O que houve? Perguntou com o coração destroçado, ajudando-a a levantar-se. Ela me empurrou, sussurrou a idosa. Disse que eu me calasse quando lhe pedi meus remédios. Empurrou-me e eu caí. A fúria que Beatriz sentiu naquele momento foi como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ajudou Dona Helena a deitar-se, aplicou compressas frias no hematoma e depois foi diretamente procurar Ricardo. Encontrou-o em seu escritório, revisando documentos. Senhor Medeiros, preciso falar com o senhor urgentemente. Ricardo levantou a vista, surpreendido pela intensidade na voz de Beatriz. O que acontece? É sobre sua mãe. Dona Helena está sendo maltratada. O rosto de Ricardo endureceu. Maltratada? Por quem? Beatriz engoliu seco, sabendo que o que ia dizer mudaria tudo. Pela senhorita Patrícia. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Ricardo levantou-se lentamente de sua cadeira, com uma mistura de incredulidade e irritação em seus olhos. Isso é uma acusação muito grave, Beatriz. Eu sei, senhor, mas é a verdade. Eu a vi empurrar sua mãe, gritar com ela, trancá-la em quartos. Esta manhã, encontrei Dona Helena no chão com um hematoma na bochecha. Ela diz que Patrícia a empurrou. Minha mãe tem Alzheimer, respondeu Ricardo com tom cansado. O doutor nos advertiu que ela poderia ter alucinações, que poderia confundir as coisas. Provavelmente caiu sozinha e... Não foram alucinações. A voz de Beatriz quebrou. Eu vi os hematomas, ouvi os insultos. Por favor, senhor Medeiros, tem que acreditar em mim. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Em seus olhos havia um conflito palpável. Patrícia tem sido nada mais que paciente com minha mãe. Sei que cuidar de alguém com Alzheimer é difícil, Beatriz. E aprecio sua dedicação, mas você não pode fazer acusações infundadas contra minha noiva. Não são infundadas, sua mãe me disse em seus momentos lúcidos. Momentos cada vez menos frequentes, replicou Ricardo. O doutor foi claro. A doença está progredindo. Minha mãe já não pode distinguir a realidade de... Sua mãe sabe perfeitamente o que está acontecendo com ela, interrompeu Beatriz, com lágrimas de frustração nos olhos. E se o senhor não vai protegê-la, então
A porta do escritório abriu-se naquele momento e Patrícia entrou com um sorriso radiante, segurando sacolas de compras. Querido, encontrei o presente perfeito para sua mãe. Uns lenços de seda que... Deteve-se ao ver a tensão na sala. Interrompo algo? Ricardo olhou para Beatriz e depois para Patrícia, claramente incomodado. Nada importante. Beatriz já estava de saída. Mas Patrícia não era boba. Seus olhos se estreitaram enquanto observava o rosto avermelhado de Beatriz. As lágrimas mal contidas. Está tudo bem, querida? Perguntou a Beatriz com uma doçura venenosa. Você parece alterada. Beatriz apertou os punhos, sabendo que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ela. Assentiu brevemente e saiu do escritório. Mas enquanto caminhava pelo corredor, ouviu a voz de Patrícia, baixa e preocupada. Ricardo, querido, acho que precisamos falar sobre Beatriz. Ultimamente ela tem estado... estranha. Faz acusações sem sentido, se torna obcecada por sua mãe de uma maneira que não é saudável. Talvez devêssemos considerar contratar outra pessoa para cuidar de Dona Helena. O coração de Beatriz afundou. Patrícia tinha convertido sua denúncia em um sinal de instabilidade emocional. E o pior era que Ricardo parecia estar ouvindo-a. Naquela noite, Beatriz não dormiu. Ficou no quarto contíguo ao de Dona Helena, decidida a protegê-la sem importar as consequências. Os dias que se seguiram foram uma batalha silenciosa. Patrícia intensificou seus abusos, mas agora com mais cautela, assegurando-se de que Beatriz não pudesse flagrá-la no ato. Os acidentes de Dona Helena tornaram-se mais frequentes. Uma queda nas escadas, uma batida na cabeça contra o batente da porta, queimaduras acidentais com água quente. Beatriz documentava cada lesão, mas sem provas concretas. Suas palavras eram apenas isso, palavras contra a noiva respeitável do senhor da casa. Ricardo começou a evitar Beatriz. Quando se cruzavam nos corredores, desviava o olhar, como se lhe causasse incômodo vê-la. Patrícia tinha semeado a semente da dúvida, sugerindo que Beatriz estava desenvolvendo um apego doentio em relação a Dona Helena, que talvez seus próprios problemas emocionais a fizessem ver coisas que não existiam. É compreensível, dissera Patrícia a Ricardo durante um jantar com voz compassiva. Os funcionários às vezes confundem a proximidade laboral com algo mais pessoal. Beatriz claramente precisa de ajuda profissional. Talvez devêssemos dar a ela um tempo livre para o seu próprio bem. Uma tarde, enquanto Beatriz ajudava Dona Helena a se vestir, a idosa a tomou pelo braço com uma lucidez surpreendente. Você tem que ir embora daqui, sussurrou. Ela vai te machucar se você se intrometer. Não vou deixá-la, senhora. Então você deve ser mais esperta que ela. Dona Helena tirou algo debaixo de seu travesseiro. Um pequeno gravador de voz. Seu pai me deu isso há anos. Grava as conversas. Você precisa de provas. Beatriz tomou o gravador com mãos trêmulas. Era um aparelho antigo, mas funcionava. Meu pai, repetiu com o coração acelerado. Dona Helena assentiu, com lágrimas nos olhos. Eduardo queria que eu cuidasse de você. Queria que você tivesse uma família, embora fosse em segredo. Perdoe-me por não ter lhe dito a verdade antes, filha. Mas proteger você significava manter você oculta. O Ricardo sabe? Não. Ninguém sabe além de mim. E deve continuar assim até que chegue o momento certo. Mas agora, proteja-se. Proteja a nós. Duas. A partir daquele momento, Beatriz começou a gravar discretamente seus encontros com Patrícia. Não teve que esperar muito. 2 dias depois, encontrou Patrícia no quarto de Dona Helena, quando se supunha que a idosa estivesse sozinha descansando. Beatriz ficou no corredor com o gravador ligado em seu bolso. Já cansei das suas queixas, velha estúpida. A voz de Patrícia era irreconhecível, cheia de um ódio puro. Assim que eu me casar com seu filho, vou te mandar para o lugar mais distante que eu encontrar. Um asilo onde ninguém ouça seus choramingos. Por favor, eu só quero meus remédios. Seus remédios? Patrícia riu com crueldade. Esses comprimidos são a única coisa que te mantém funcional. Sem eles, você vai piorar mais rápido. E quando o Ricardo vir como você está mal, ele vai assinar os papéis de internação sem pensar 2 vezes. O som de um golpe seco fez com que Beatriz tivesse que morder o lábio para não gritar.
Esperou, até que ouviu os passos de Patrícia se afastarem, depois entrou correndo no quarto. Dona Helena estava no chão, chorando. Beatriz ajudou-a a levantar-se com ternura, enquanto sua mente processava o que acabara de gravar. Tinha provas. Finalmente, tinha provas. Mas seria o suficiente? Ou Patrícia encontraria a maneira de manipular até mesmo uma gravação de áudio? Naquela noite, Beatriz ouviu a gravação repetidamente na privacidade de seu quarto. Cada palavra de Patrícia era como uma faca, mas também era evidência irrefutável de sua crueldade. No dia seguinte, reuniu coragem para falar novamente com Ricardo. Encontrou-o no jardim, desfrutando de um café matinal. Senhor Medeiros, sei que não quer me ouvir, mas tenho algo que o senhor deve ouvir. Ricardo suspirou, mostrando sinais de impaciência. Beatriz, já falamos sobre isso. Por favor, apenas ouça isto. Estendeu-lhe o gravador. Ricardo olhou-a com ceticismo, mas finalmente o pegou. Beatriz pressionou o botão de reprodução. A voz de Patrícia encheu o jardim. Já cansei das suas queixas, velha estúpida. Beatriz observou como o rosto de Ricardo se transformava. Primeiro confusão, depois incredulidade. Finalmente, uma fúria contida. Ouviu a gravação completa sem interromper, com os nós dos dedos brancos da força com que apertava a xícara de café. Quando terminou, houve um longo silêncio. Quando você gravou isso? Perguntou finalmente com voz tensa. Ontem, senhor. Mas não é a primeira vez. Ela está abusando de sua mãe desde que... Chegou. Ricardo levantou-se bruscamente, caminhando de um lado para o outro com a mandíbula cerrada. Beatriz podia ver o conflito em seus olhos. Queria acreditar nela. Mas também havia a mulher que amava. A que seria sua esposa. Poderia ser tirado de contexto. Murmurou, embora sua voz carecesse de convicção. Senhor Medeiros, sua mãe tem hematomas. Ela tem medo. Eu a vi chorar todas as noites. Por favor, apenas olhe. Olhe de verdade. Mas antes que Ricardo pudesse responder, Patrícia apareceu no terraço, linda e sorridente como sempre. Bom dia, amor, Beatriz. Seu olhar pousou no gravador. O que é isso? A tensão podia ser cortada com uma faca. Patrícia olhou para o gravador como se fosse uma serpente venenosa. Seus olhos, geralmente tão controlados, mostraram um lampejo de pânico antes de se recomporem. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz doce. Mas Beatriz notou como suas mãos se fechavam em punhos. Ricardo segurou o gravador no alto. Sua expressão inescrutável. Beatriz me mostrou algo perturbador. Perturbador? Patrícia aproximou-se de Ricardo, pondo-lhe uma mão no braço. Querido, o que essa mulher andou colocando na sua cabeça? Uma gravação sua, conversando com minha mãe. A voz de Ricardo era tensa, dizendo coisas inaceitáveis. Patrícia ficou imóvel por um segundo, depois soltou uma risada suave e triste. Oh, Ricardo! Levou uma mão ao peito. Sério que estamos fazendo isso? Sério que você vai acreditar em uma gravação que poderia ter sido editada, fabricada, tirada completamente de contexto? Ouça você mesma, disse Ricardo pressionando o botão. A voz de Patrícia encheu o ar. Já cansei das suas queixas, velha estúpida. Vou te mandar para o lugar mais distante que encontrar. Enquanto a gravação continuava, Beatriz observou Patrícia com atenção. A mulher permaneceu em silêncio até que terminou. Depois seus olhos se encheram de lágrimas. Não posso acreditar que você está fazendo isso, sussurrou. Sim, essa sou eu. Sim, eu disse aquelas coisas para sua mãe. E sabe por quê? Ricardo olhou para ela, esperando uma explicação. Porque sua mãe me atacou. Patrícia secou as lágrimas dramaticamente. Entrei no quarto dela para levar os remédios e ela começou a gritar comigo, a dizer que eu não era bem-vinda nesta casa, que eu era uma impostora. Tentou me bater com a bengala. Eu perdi a paciência. Admito. Disse coisas horríveis que não devia ter dito, mas foi em um momento de legítima defesa, de frustração. Olhou para Beatriz com olhos acusadores. E esta funcionária gravou sem contexto para me fazer parecer um monstro. Beatriz sentiu o sangue ferver. Isso é mentira. Dona Helena nunca a atacaria. Ela tem medo da senhora. Medo? Patrícia riu amargamente. Sua senhora preciosa tem episódios violentos, Beatriz. O doutor sabe disso.
Todos os que realmente a conhecem sabem, mas você está tão obcecada por ela que não consegue ver a realidade. Os hematomas no corpo dela são das quedas dela. Patrícia elevou a voz. Ela tem 80 anos e Alzheimer. Cai, bate-se, confunde-se. E você, em vez de reconhecer que ela precisa de mais ajuda profissional, prefere inventar histórias fantásticas para... Para quê, Beatriz? Para se sentir importante? Para ser a heroína salvadora? As palavras de Patrícia eram como veneno, distorcendo a verdade com tanta habilidade que até mesmo Beatriz sentiu dúvidas por um segundo. Olhou para Ricardo, rogando que visse, através da manipulação. O rosto de Ricardo mostrava confusão e dor. Olhou para o gravador, depois para Patrícia, depois para Beatriz. Eu preciso pensar, murmurou, e saiu do jardim com passos pesados. Apenas se foi. A máscara de Patrícia caiu. Virou-se para Beatriz com um sorriso frio. Você é mais tonta do que eu pensei, disse com voz baixa e ameaçadora. Realmente achou que um gravador barato me derrotaria? Levo anos aperfeiçoando a arte da manipulação, menina. Ricardo duvida. Você pode ver nos olhos dele. E quando as pessoas duvidam, escolhem acreditar em quem amam, não na funcionária descartável. Ele verá a verdade eventualmente. A verdade? Patrícia aproximou-se mais. A verdade é que você é uma intrometida que não sabe qual é o seu lugar. E vou me assegurar de que você saia desta casa antes do final do mês. Beatriz levantou o queixo, negando-se a mostrar medo. Não vou embora. Dona Helena precisa de mim. Dona Helena, cuspiu Patrícia o nome. Estará em um asilo de idosos muito em breve, e não haverá nada que você possa fazer a respeito. Ricardo assinará os papéis. Já plantei as sementes. É apenas questão de tempo. Com isso, Patrícia se afastou, deixando Beatriz tremendo de raiva e impotência. Os dias seguintes foram um pesadelo. Patrícia intensificou sua campanha de descrédito contra Beatriz. Comentava casualmente com Ricardo sobre o comportamento errático da funcionária, sua obsessão pouco saudável por Dona Helena, sua falta de profissionalismo. Ricardo, por sua parte, tornou-se distante com ambas. Beatriz podia ver a batalha interna que travava. Parte dele acreditava na gravação, mas parte dele agarrava-se à mulher que amava, buscando desesperadamente uma explicação que o libertasse da horrível verdade. Uma noite, Beatriz encontrou Dona Helena sentada na escuridão de seu quarto, olhando fotografias antigas. Não pode dormir, senhora? Estava lembrando, murmurou a idosa. Lembrando quando o Eduardo me confessou sobre sua mãe. Foi devastador, mas ele me suplicou que eu protegesse você. Disse que você era inocente, que não devia pagar pelos erros dele. Beatriz sentou-se ao seu lado, tomando sua mão. Por que nunca me disse diretamente? Porque temia que você mudasse comigo, que me odiasse por manter o segredo. E porque... Sua voz quebrou. Porque queria que você ficasse por escolha própria, não por obrigação de sangue. Queria que você fosse parte desta família, porque você queria estar aqui. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Beatriz. Eu sempre quis estar aqui. Desde o primeiro dia senti que pertencia. E você pertence, minha filha. Você é uma Medeiros, embora o mundo não saiba ainda. Nesse momento de intimidade, nenhuma das duas notou a sombra no corredor. Patrícia estava ali, escutando cada palavra, com um sorriso malicioso nos lábios. Agora tinha um novo trunfo na manga. O dia começou com uma normalidade enganosa. Beatriz ajudou Dona Helena com sua rotina matinal, notando que a idosa parecia mais lúcida do que o habitual. Havia momentos assim, janelas de clareza no meio da névoa do Alzheimer, e Beatriz os guardava como ouro. Hoje a senhora está linda, senhora, comentou enquanto escovava o cabelo prateado de Dona Helena. Obrigada, filha. Sinto-me melhor hoje. Como se as nuvens tivessem se dissipado um pouco. Fez uma pausa. Beatriz, preciso que me prometa uma coisa. O que for, senhora? Quando chegar o momento, quando eu já não puder defender, o que sei, prometa-me que dirá a verdade ao Ricardo. Ele merece saber que tem uma irmã. Beatriz sentiu um nó na garganta. Eu prometo. Mais tarde, enquanto descia as escadas com a bandeja do café da manhã, Beatriz ouviu vozes no salão principal. Deteve-se ao reconhecer a voz de Patrícia, falando com alguém por telefone.
Sim, doutor Arnaldo. Estou cada vez mais preocupada com o estado da senhora Medeiros. Os episódios violentos estão piorando. Não, o Ricardo não quer aceitá-lo, mas eu tenho sido testemunha de vários incidentes. Sim, acho que uma avaliação profissional seria o melhor. Poderia vir amanhã? Perfeito. Beatriz sentiu que o pânico se apoderava dela. Sabia exatamente o que Patrícia estava fazendo, preparando o terreno para internar Dona Helena. Um doutor que só escutasse a versão de Patrícia poderia facilmente recomendar uma instituição mental, especialmente com o Alzheimer como diagnóstico prévio. Naquela tarde, decidiu fazer uma última tentativa de falar com Ricardo. Encontrou-o no escritório revisando papéis legais. Senhor Medeiros, posso falar com o senhor? Ricardo levantou a vista com expressão cansada. Beatriz, se for sobre a Patrícia de novo, é sobre sua mãe. Beatriz entrou e fechou a porta. Patrícia está planejando interná-la. Eu a ouvi falando com um doutor. E o que tem de errado nisso? Ricardo deixou a caneta. Minha mãe está doente. Talvez uma instituição especializada seja o melhor para ela. O melhor para ela ou o mais conveniente para a Patrícia? Por que você insiste tanto em que a Patrícia é o inimigo? A voz de Ricardo elevou-se. O que você ganha com isso, Beatriz? Não ganho nada. Só tento proteger uma mulher vulnerável que está sendo abusada. Ou tenta manter seu trabalho. As palavras de Ricardo foram como uma bofetada. Patrícia me fez ver algo que eu não queria admitir. Se minha mãe for para uma instituição, você já não seria necessária aqui. É isso que realmente te preocupa? Beatriz recuou, sentindo a dor da acusação. O senhor realmente acredita nisso de mim? Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Não sei no que acreditar. Tenho uma noiva que diz uma coisa e uma funcionária que diz outra. Tenho uma mãe que cada dia está mais confundida. E tenho... Sua voz quebrou. Tenho uma gravação que não posso tirar da minha cabeça, mas também não posso confirmar sua veracidade. Então faça algo para confirmá-la. Instale câmeras. Observe mais de perto. Só, não assine nenhum papel até estar seguro. Ricardo olhou-a longamente, com olhos cheios de conflito. Está bem, mas se você estiver errada, Beatriz, terá que renunciar. Não posso ter em minha casa alguém que faz acusações infundadas contra minha futura esposa. E se eu tiver razão, o que acontecerá? Se tiver razão, Ricardo engoliu seco. Então não sei quem é a mulher com quem vou me casar. Naquela noite, técnicos discretos instalaram câmeras de segurança em vários pontos estratégicos da mansão. O corredor principal, o quarto de Dona Helena, o salão. Ricardo as monitorou de seu escritório, esperando, observando. Os primeiros 2 dias não mostraram nada fora do comum. Patrícia era o modelo da noiva dedicada. Visitava Dona Helena, falava com ela com doçura, quando sabia que Ricardo poderia estar olhando, organizava seus medicamentos. Beatriz começou a sentir que talvez tivesse se enganado, que talvez Patrícia tivesse aprendido a lição. Mas então chegou o 3º dia. Ricardo estava em seu escritório tarde, da noite, quando decidiu revisar as gravações do dia. O que viu o deixou gélido. Na tela, Patrícia entrava no quarto de Dona Helena. A idosa estava acordada, sentada em sua cama. A princípio, a conversa parecia normal. Depois, quando Dona Helena pedia seus medicamentos noturnos, Patrícia negava com a cabeça. O áudio captou cada palavra. Você não precisa de mais medicamentos, velha. De fato, seria melhor se você piorasse mais rápido. Assim o Ricardo assina os papéis sem tanto drama. Por favor, dói minha cabeça. Que doa. Quero que amanhã, quando vier o doutor, você esteja o pior possível. Então nada de pastilhas esta noite. Ricardo viu como Patrícia tomava o frasco de medicamentos e o escondia em sua bolsa. Depois, quando Dona Helena tentou levantar-se para procurá-lo, Patrícia empurrou-a de volta para a cama com tanta força que a idosa caiu de lado, batendo a cabeça contra o encosto. As mãos de Ricardo tremiam enquanto segurava o mouse. Seguiu vendo, incapaz de desviar o olhar, enquanto Patrícia saía do quarto sem um pingo de remorso, deixando Dona Helena chorando na escuridão. A cena seguinte mostrava Beatriz entrando minutos depois, ao escutar os soluços. Viu-a consolar Dona Helena, aplicar-lhe compressas frias na cabeça, ficar com ela até que adormecesse. Ricardo desligou o monitor e ficou sentado na escuridão,
com a cabeça entre as mãos. Tudo o que Beatriz tinha dito era verdade. Cada acusação, cada advertência. E ele tinha duvidado, tinha questionado, tinha estado a ponto de demiti-la. Pior ainda, tinha estado a ponto de se casar com um monstro. A porta do escritório abriu-se naquele momento e Patrícia entrou, linda como sempre, em seu hobby de seda. Querido, é tarde. Você vem para a cama? Ricardo olhou para ela e pela primeira vez viu o que realmente era por trás da máscara perfeita. Onde estão os medicamentos da minha mãe? Patrícia piscou, surpresa. No quarto dela, como sempre. Mentira. Ricardo levantou-se. Você os tem em sua bolsa. O rosto de Patrícia empalideceu. Do que você está falando? De que estive observando você? Ricardo abriu o monitor, mostrando-lhe as gravações. Eu vi tudo, Patrícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhou para o monitor durante um longo momento, a sua mente trabalhando rapidamente para encontrar uma saída. Ricardo podia ver o momento exato em que ela decidiu mudar de tática. Os seus ombros caíram e as lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. Ricardo, a sua voz quebrou. Está bem, é verdade. Eu perdi a paciência. A tua mãe provoca-me constantemente, insulta-me, acusa-me de coisas horríveis. Eu apenas queria que ela entendesse que não pode tratar-me assim. Tu empurraste-a? A voz de Ricardo era perigosamente baixa. Negaste-lhe os medicamentos? Foi apenas uma noite. Eu ia dar-lhe-os mais tarde, só queria dar-lhe uma lição. Uma lição? Ricardo aproximou-se dela. Há uma mulher de 80 anos com Alzheimer? Que tipo de pessoa faz isso? Patrícia estendeu as mãos para ele desesperada. Uma pessoa exausta, Ricardo. Uma pessoa que tentou ser paciente, mas que tem limites. Sacrifiquei tanto por esta relação. Tolerei os ataques dela, as acusações de que eu não era suficientemente boa para ti. A minha mãe nunca disse isso. Diz o tempo todo. Patrícia elevou a voz. Mas tu nunca estás aqui para ouvir. Estás nas tuas reuniões, nas tuas viagens de negócios, enquanto eu fico aqui a tentar construir uma relação com uma mulher que me odeia. Ricardo recuou olhando para ela como se fosse uma estranha. Ouve-te. Nem neste momento, com a evidência à tua frente, consegues admitir o que fizeste. Tudo são desculpas, manipulações. Não são manipulações. É a verdade. Mas Ricardo já não a ouvia. Pegou no telefone e chamou Beatriz. A funcionária chegou minutos depois, com o cabelo desalinhado e uma expressão preocupada. Senhor Ricardo, as câmaras, disse ele simplesmente. Mostraram tudo. Beatriz olhou para Patrícia, que lhe devolveu um olhar cheio de veneno puro. Quero que fiques com a minha mãe esta noite, continuou Ricardo. Garante que ela recebe os medicamentos. E amanhã falaremos sobre as mudanças necessárias nesta casa. Patrícia soltou uma gargalhada amarga. Mudanças? Vais despedir-me como se eu fosse uma empregada qualquer? Não és uma empregada. És a minha noiva. Ou eras. Ricardo tirou o anel de noivado que tinha usado nesses meses. O compromisso está cancelado, Patrícia. Quero que saias desta casa amanhã. A máscara de Patrícia desintegrou-se completamente. O seu rosto contorceu-se numa careta de fúria. A sério? Vais acreditar nela? Apontou para Beatriz com desprezo. Numa empregada sem educação, sem classe, que provavelmente te deseja desde o primeiro dia? Vai-te embora, Patrícia. Agora. Não! Patrícia aproximou-se dele. Construímos algo juntos. Planeamos uma vida. Não podes deitar tudo a perder porque fui dura com uma idosa senil. Não foste dura. Foste cruel. Abusiva. A voz de Ricardo tremia de ira contida. E o que mais me assusta é que o fizeste sem remorso. Mesmo agora, não te desculpas. Apenas te justificas. Patrícia abriu a boca para responder, mas algo nos olhos de Ricardo a deteve. Viu que o tinha perdido, que não havia volta atrás. Vais arrepender-te disto, sibilou. Todos saberão que rompeste o nosso compromisso. A tua reputação, os teus negócios, tudo será afetado. Que saibam, a verdade virá à luz. Patrícia olhou para Beatriz com ódio absoluto. Isto é culpa tua. Tudo era perfeito até começares a meter o nariz onde não eras chamada. Beatriz levantou o queixo, recusando-se a mostrar medo.
A única coisa que fiz foi proteger alguém que não se podia proteger sozinha. Patrícia riu com amargura e saiu do escritório com um estrondo que fez tremer as paredes. Ricardo deixou-se cair na cadeira, com o rosto entre as mãos. Beatriz permaneceu de pé, sem saber se devia ficar ou sair. Sinto muito, murmurou Ricardo. Finalmente, por não ter acreditado em ti, por duvidar de ti, por tudo. Não precisa de se desculpar, Sr. Ricardo. Preciso, sim. Levantou a vista, com os olhos avermelhados. Estive prestes a casar-me com essa mulher, prestes a deixar que ela internasse a minha mãe. Se não tivesse instalado as câmaras, mas instalou-as. Isso é o que importa. Ricardo assentiu lentamente. Depois franziu o sobrolho. Há algo que não entendo. Por que é que te importas tanto com a minha mãe? Não é apenas o trabalho, pois não? Há algo mais. Beatriz sentiu o seu coração acelerar. Era o momento. Podia dizer-lhe a verdade agora, revelar o segredo que Dona Helena tinha guardado durante anos. Mas antes que pudesse falar, o grito angustiante de Dona Helena ecoou por toda a mansão. Ambos correram para o seu quarto. Encontraram a idosa no chão, com Patrícia de pé sobre ela, segurando o frasco de medicamentos. Se eu não posso ter esta família, disse Patrícia com voz gélida, então vou garantir que não reste nada dela. Ricardo lançou-se para a frente, mas Patrícia atirou o frasco pela janela, onde se estilhaçou contra as pedras do pátio, espalhando as pastilhas por todo o lado. Estás louca! Gritou Ricardo, ajudando a sua mãe a levantar-se. Patrícia sorriu, um sorriso vazio e aterrador. Talvez, mas vocês levaram-me a isto, todos vocês. 2 seguranças entraram nesse momento, alertados pelos gritos. Ricardo fez-lhes um gesto. Escoltem-na para fora da propriedade. Agora. Garantam que não leva nada que não seja dela. Enquanto Patrícia era conduzida para fora, lançava ameaças e insultos. Beatriz concentrou-se em Dona Helena, que tremia violentamente nos braços do seu filho. Já passou, senhora, já passou. Mas Beatriz sabia que não tinha passado. Isto era apenas o começo. Os dias que se seguiram foram estranhamente tranquilos. Patrícia tinha se ido embora, levando com ela a tensão tóxica que tinha envenenado a mansão. Dona Helena começou a mostrar melhorias quase imediatas. Dormia melhor, sorria mais, os seus momentos de lucidez tornaram-se mais frequentes. Ricardo contratou um novo médico, um recomendado por especialistas em Alzheimer, que confirmou que o estresse e a falta de medicamentos tinham acelerado a deterioração de Dona Helena. Com o tratamento adequado e um ambiente tranquilo, havia esperança de estabilizar a sua condição. Mas Ricardo tinha mudado. Beatriz notava-o na forma como ele a olhava agora, com uma mistura de gratidão e curiosidade. Já não era apenas uma funcionária para ele, era alguém que tinha arriscado tudo para proteger a sua mãe. Uma tarde, enquanto Dona Helena dormia a sesta, Ricardo pediu para falar com Beatriz no jardim. Tenho pensado muito nestes dias, começou, sentando-se num banco de pedra, sobre o que perguntaste na outra noite. Por que é que te importas tanto com a minha mãe? Beatriz sentiu o seu coração acelerar. Há algo que não me contaste, verdade? Os olhos de Ricardo eram penetrantes, mas amáveis. A forma como cuidas dela, a dedicação que mostras, vai além do dever profissional. Beatriz respirou fundo. Era agora ou nunca. Tem razão. Há algo que não lhe contei. Mas não é o meu segredo para revelar. É da sua mãe. A minha mãe tem segredos? Todos os temos, Sr. Ricardo. Beatriz olhou-o diretamente. Mas antes que lhe diga algo, preciso que prometa que não julgará a sua mãe. Ela fez o que fez por amor, por uma promessa, para proteger pessoas que não se podiam proteger. Sozinhas. Ricardo franziu o sobrolho claramente confuso. Prometo-te. Então precisamos de falar com ela primeiro. Quando estiver lúcida. Merece estar presente quando se revelar a verdade. Esperaram 2 dias, até que Dona Helena tivesse um dos seus melhores momentos de clareza. Era uma manhã ensolarada, e a idosa estava sentada na sua cadeira favorita, lendo um livro com uma concentração surpreendente. Ricardo e Beatriz entraram juntos no quarto. Mãe, disse Ricardo suavemente, precisamos de falar. Dona Helena levantou a vista
e algo nos seus olhos disse-lhe que ela sabia que este momento finalmente tinha chegado. É a hora, então? Sim, senhora, respondeu Beatriz. É hora de ele saber a verdade. Ricardo olhou para ambas, completamente perdido. Alguém me pode explicar o que se está a passar? Dona Helena estendeu uma mão trêmula para o seu filho. Senta-te, Ricardo. O que te vou contar mudará tudo o que pensas saber sobre o teu pai. Durante a hora seguinte, Dona Helena relatou a história que tinha guardado durante décadas. Falou da aventura de Eduardo Medeiros, da gravidez de Maria, da morte da mulher no parto. Falou de como Eduardo lhe suplicou que protegesse a bebé, que lhe desse uma oportunidade. O teu pai cometeu um erro, disse com voz quebrada. Mas essa menina não tinha culpa de nada. Então, cumpri a minha promessa. Esperei até que fosse suficientemente crescida. Depois trouxe-a para aqui. Dei-lhe um trabalho, um lar. Ricardo ouvia em silêncio, com o rosto pálido. Essa bebé sou eu, disse Beatriz em voz baixa. Sou a filha do teu pai, tua irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo olhou para ambas, processando a informação, encaixando as peças de um puzzle que nem sequer sabia que existia. Por que é que não me disseram antes? Porque o teu pai me fez prometer que manteria o segredo, explicou Dona Helena. Queria proteger a sua memória, proteger a imagem que tinhas dele. E eu queria que a Beatriz tivesse um lugar nesta família, mas temia que se soubesses a verdade, a tratarias de forma diferente, a rejeitarias pelos erros do teu pai. Então, todos estes anos, Ricardo olhou para Beatriz. Tu sabias? Só descobri a verdade há umas semanas. A sua mãe guardou os documentos, as fotografias, as cartas do seu pai. Tudo está na caixa azul do armário. Ricardo levantou-se e caminhou para o armário com passos mecânicos. Retirou a caixa e começou a rever o seu conteúdo. Beatriz e Dona Helena observavam-no em silêncio. Quando Ricardo encontrou a fotografia do seu pai com Maria e a bebé, as suas mãos tremeram. Virou-a e leu as palavras escritas no verso. Depois pegou na carta, a última súplica de Eduardo à sua esposa. As lágrimas começaram a rolar pelas suas faces. Todo este tempo estiveste aqui. A minha irmã esteve aqui e eu não sabia. Beatriz aproximou-se devagar. Não esperava nada do senhor, senhor Ricardo. A sua mãe deu-me mais do que eu jamais poderia ter esperado. Um lar, uma família, embora fosse em segredo. Isso foi o suficiente. Ricardo olhou para ela, realmente olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Tens os olhos do meu pai, murmurou. Como é que não vi isto antes? Porque não estavas à procura. Ricardo deixou cair a carta e, para surpresa de Beatriz, abraçou-a. Foi um abraço desajeitado ao início, cheio de anos de distância e segredos não ditos, mas gradualmente tornou-se mais quente, mais real. Minha irmã, sussurrou. Tenho uma irmã. Dona Helena chorava silenciosamente na sua cadeira, vendo como os dois filhos de Eduardo finalmente se encontravam como família. Mas no meio deste momento de emoção, nenhum deles notou o automóvel estacionado do lado de fora da mansão, nem Patrícia dentro dele, observando pela janela com binóculos, com um sorriso vingativo nos lábios. Tinha ouvido o suficiente através do dispositivo que tinha plantado no quarto de Dona Helena semanas atrás. Agora, sabia o segredo mais explosivo da família Medeiros e planeava usá-lo para os destruir a todos. As semanas que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções. Ricardo insistiu que Beatriz deixasse o seu quarto de empregada e se mudasse para uma das suítes principais. Ela resistiu ao princípio, sentindo-se fora de lugar, mas o olhar suplicante de Dona Helena convenceu-a. Já viveste nas sombras tempo suficiente, filha, disse-lhe a idosa. É hora de tomares o teu lugar nesta família. Ricardo contratou advogados para começar o processo de reconhecimento legal de Beatriz como herdeira da fortuna Medeiros. Os documentos que Eduardo tinha deixado, juntamente com as provas de ADN, confirmaram sem qualquer dúvida a sua paternidade. Mas enquanto a família se reconstruía em privado, Patrícia trabalhava nas sombras. O seu primeiro movimento foi subtil. Começou a filtrar rumores nos círculos sociais da elite que Ricardo Medeiros tinha tido um romance secreto com a sua empregada, que o noivado se tinha rompido porque ela o tinha descoberto.
que agora a mulher vivia na mansão como se fosse a dona. Os boatos espalharam-se como fogo. Os parceiros comerciais de Ricardo começaram a fazer perguntas incômodas. Os investidores expressavam preocupações sobre o seu discernimento em assuntos pessoais. Ricardo tentava ignorar os rumores, mas Beatriz via como o afetavam. Um dia, encontrou-o no seu escritório, olhando para um artigo de fofocas numa revista de sociedade. Escândalo na mansão Medeiros, romance proibido ou algo mais. Sombrio? Não lhes ligue, disse-lhe Beatriz. A verdade virá à luz. E se a verdade piorar as coisas? Ricardo levantou a vista. Quando se souber que és minha irmã, que o meu pai teve uma aventura, que a minha mãe ocultou isto durante anos, a nossa família será o rir de toda a cidade. Então que se riam. Os que realmente importam entenderão. Mas Ricardo não estava convencido. Beatriz podia ver o conflito nos seus olhos. Orgulho de ter uma irmã, vergonha pelo escândalo, temor pelas consequências. A situação piorou quando Patrícia deu o passo seguinte. Contactou um jornalista conhecido pelos seus exposés escandalosos e ofereceu-lhe uma exclusiva sobre a família Medeiros. Tenho informação, disse-lhe por telefone, que vai abalar os alicerces desta cidade. Mas quero imunidade, quero que o meu nome fique fora disto. O jornalista, ambicioso e sem escrúpulos, aceitou. Uma semana depois, o artigo apareceu no jornal mais importante da cidade. O segredo sombrio dos Medeiros, filha ilegítima vivendo como herdeira. O artigo era uma mistura venenosa de verdades parciais e mentiras diretas. Dizia que Eduardo Medeiros tinha tido múltiplas aventuras, que Dona Helena tinha sabido e o tinha permitido, que Beatriz se tinha infiltrado na família com planos de roubar a herança, que Ricardo estava a ser manipulado por uma mulher calculadora. A reação foi imediata e brutal. Os telefones da mansão não paravam de tocar. Os repórteres acampavam fora dos portões. Os clientes empresariais de Ricardo começaram a cancelar reuniões. Beatriz sentiu-se sobrecarregada pela culpa. Devia ir-me embora, disse a Ricardo nessa noite. Estou a destruir tudo o que construíram. Não, respondeu Ricardo firmemente. Não vou deixar que a Patrícia ganhe, porque sei que isto vem dela. Como pode ter a certeza? Porque reconheço o seu estilo, as meias-verdades, a manipulação perfeitamente calculada. Ricardo cerrou os punhos, mas desta vez foi longe demais. No dia seguinte, Ricardo organizou uma conferência de imprensa. Beatriz tentou dissuadi-lo, mas ele foi inflexível. É hora de controlar a narrativa, disse, de dizer a nossa verdade antes que ela a distorça mais. A sala de conferências do hotel mais elegante da cidade estava repleta de jornalistas, fotógrafos e curiosos. Ricardo parou em frente ao pódio, com Beatriz ao seu lado e os advogados da família atrás. Bom dia, começou, com voz firme, apesar do nervosismo visível. Convoquei esta conferência para abordar os rumores e acusações que têm circulado sobre a minha família. Os flashes das câmaras eram cegantes. Beatriz apertou as mãos, sentindo-se exposta sob tantos olhares. É verdade que Beatriz Medeiros é minha meia-irmã, continuou Ricardo. É a filha do meu pai, Eduardo Medeiros, fruto de uma relação anterior ao seu casamento com a minha mãe. O meu pai, no seu leito de morte, pediu à minha mãe que cuidasse da Beatriz, e ela cumpriu essa promessa com dignidade e amor. Um murmúrio percorreu a sala. As perguntas começaram a chover. Por que é que mantiveram isto em segredo? A Beatriz está a reclamar parte da herança? É verdade que a sua noiva o deixou por um escândalo? Ricardo levantou uma mão para o silenciar. A minha mãe manteve o segredo para proteger a memória do meu pai e dar a Beatriz uma vida estável, sem o peso do escândalo público. Quanto à herança, a Beatriz é legalmente reconhecida como herdeira do meu pai, como é seu direito. E a sua ex-noiva, Patrícia Duarte? Perguntou um repórter. Ela sabia disto? Ricardo hesitou. Beatriz olhou para ele abanando a cabeça subtilmente. Não valia a pena expor os abusos de Patrícia publicamente. Apenas daria mais munição para que os media transformassem isto num circo. A minha relação com a senhorita Duarte terminou por razões pessoais que prefiro manter privadas, respondeu finalmente. Mas posso dizer com certeza
que ela não teve nada a ver com a minha decisão de reconhecer a Beatriz como minha irmã. Era uma meia-verdade, mas protegia a família de um escândalo ainda maior. A conferência continuou por mais 1 hora. Ricardo respondeu a perguntas com paciência. Beatriz permaneceu em silêncio, mas digna ao seu lado. Quando terminou, saíram entre um mar de flashes e gritos. No automóvel de regresso, Ricardo desmoronou-se no assento. Achas que funcionou? Saberemos em breve, respondeu Beatriz. Nessa noite, viram as notícias juntos. A maioria dos canais apresentou a história com mais compaixão do que o esperado. Alguns focaram-se no amor de uma mãe que cumpriu uma promessa difícil, outros na nobreza de um irmão que reconhecia a sua irmã, apesar do custo social. Mas também havia vozes críticas, especialmente nos programas de fofocas. Dona Helena, que tinha acompanhado tudo do seu quarto, chamou ambos ao seu lado nessa noite. Fiz o que era correto ao pedir-te que cumprisses a minha promessa, Ricardo? Perguntou com voz trêmula. Ricardo pegou na sua mão. Sim, mãe. Fizeste o correto. O pai também o fez, afinal, embora tenha cometido erros no caminho. Beatriz ajoelhou-se ao lado da idosa. Deu-me tudo, senhora. Uma família, um lar, um nome. Sem importar o que digam os outros, sempre lhe estarei agradecida. Dona Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Então valeu a pena. Cada segredo, cada ano de silêncio, valeu a pena. Mas enquanto a família se abraçava, em algum lugar da cidade, Patrícia observava as notícias com fúria crescente. O seu plano não tinha funcionado como esperava. Em vez de destruir os Medeiros, tinha-os unido mais. Precisava de um novo plano, um final e definitivo. O convite chegou 3 semanas depois. Era um cartão elegante em papel cor de marfim, com letras douradas. Ricardo Medeiros e a família Medeiros têm a honra de o convidar para um jantar de celebração na Mansão Medeiros. Temos o prazer de anunciar oficialmente Beatriz Medeiros como membro da nossa família. A lista de convidados incluía o que havia de mais seleto na sociedade: empresários, políticos, famílias de linhagem. Era a declaração pública final de Ricardo. Beatriz não era apenas sua irmã nos papéis. Era sua irmã em todos os sentidos. Beatriz olhava para o convite com uma mistura de emoção e terror. Não sei se consigo fazê-lo, confessou a dona Helena. Todos esses olhos a julgarem-me, a perguntarem-se quem sou realmente. És uma Medeiros, respondeu a idosa com firmeza. Isso é tudo o que precisam de saber. Os preparativos para o jantar consumiram a mansão durante dias. Floristas, decoradores, chefes, todos trabalhando para criar o evento perfeito. Ricardo insistiu que Beatriz participasse em cada decisão, tratando-a como a co-anfitriã que agora era. Na noite do jantar, Beatriz olhou-se no espelho do seu novo quarto. O vestido que Ricardo lhe tinha oferecido era lindo, azul escuro com bordados prateados, elegante, mas não ostentoso. Tinha penteado o cabelo com a ajuda de um cabeleireiro, aplicado maquilhagem que realçava as suas feições sem as exagerar. Pela primeira vez na vida, viu-se como alguém que pertencia a este mundo. Um golpe na porta sobressaltou-a. Ricardo entrou, impecável no seu smoking. Estás linda, disse com um sorriso. Estou aterrorizada. Eu também. Estendeu o seu braço. Mas enfrentaremos isto juntos, como família. Os convidados começaram a chegar ao entardecer. Beatriz recebia-os juntamente com Ricardo no grande salão, apertando mãos, trocando cortesias. Alguns olhavam-na com curiosidade, outros com julgamento mal disfarçado, mas ninguém se atrevia a ser abertamente rude. O jantar foi servido na sala de jantar principal, uma mesa longa que acomodava 30 pessoas. Beatriz estava sentada num lugar de honra, com Ricardo à sua direita e Dona Helena à sua esquerda. A conversa fluía sobre negócios, política, fofocas sociais. Beatriz participava quando podia, mas principalmente ouvia, aprendendo os códigos não escritos deste mundo ao qual agora pertencia. Então, a meio do prato principal, as portas da sala de jantar abriram-se. Patrícia Duarte entrou, deslumbrante num vestido vermelho que parecia líquido sobre a sua pele. Todos os olhos se voltaram para ela. Um murmúrio de surpresa percorreu a mesa. Perdão por chegar tarde, disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Espero não ter interrompido nada importante.
Ricardo levantou-se bruscamente. Não estavas convidada, Patrícia. Oh, mas tenho algo que creio que todos aqui quererão ouvir. Patrícia caminhou lentamente ao redor da mesa, como um predador a espreitar a sua presa. Uma história fascinante sobre segredos, mentiras e a verdadeira natureza da família Medeiros. Beatriz sentiu que o pânico se apoderava dela. Olhou para Dona Helena, que tinha empalidecido perigosamente. Vou pedir-te que te vás embora, disse Ricardo com voz firme. Agora. Ou que? Tirar-me-ão os teus seguranças? Patrícia riu. Isso seria um espetáculo delicioso para todos estes distintos convidados. Mas não. Será necessário. Só quero partilhar uma observação. Deteve-se atrás da cadeira de Beatriz, colocando as suas mãos sobre o encosto. Todos foram muito amáveis aceitando a história da filha perdida que regressa ao lar. Que comovente, verdade? Mas há um detalhe que ninguém mencionou. Patrícia, aviso-te, começou Ricardo. Dona Helena sabia onde estava a Beatriz todo este tempo, continuou Patrícia, elevando a sua voz. Rastreou-a desde que era uma bebé. Colocou-a no melhor orfanato que o dinheiro podia comprar. Assegurou-se de que recebesse educação e depois, quando fez 23 anos, casualmente ofereceu-lhe um trabalho aqui. Beatriz sentiu que o mundo parava. Como é que a Patrícia sabia tudo aquilo? Parece planeado, não vos parece? Patrícia olhou para os convidados, como se Dona Helena tivesse estado a preparar esta jovem durante anos para que tomasse o seu lugar na família. E se vos dissesse que há documentos que mostram que a Beatriz sabia quem era o seu pai desde os 18 anos, que escolheu aceitar o trabalho aqui sabendo exatamente quem era o Ricardo? Isso é mentira. Beatriz levantou-se com as mãos a tremer. Descobri a verdade há apenas um mês. Ah, sério? Patrícia tirou um envelope do seu saco. Porque tenho aqui uma carta que Dona Helena te enviou há 5 anos explicando tudo. Uma carta que encontrei escondida no teu antigo quarto. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. Ricardo olhou-a com uma mistura de confusão e dor. Mas então, Dona Helena falou, a sua voz surpreendentemente forte. Mostra-a. Patrícia piscou, surpreendida. O quê? Mostra a carta, repetiu Dona Helena. Leia em voz alta para todos. Patrícia vacilou. Depois abriu o envelope e começou a ler. Minha querida Beatriz, se estás a ler isto, significa que tomei a coragem de te contar a verdade. À medida que lia, o rosto de Patrícia foi perdendo a sua segurança, porque a carta não dizia o que ela tinha pensado. Em vez disso, era uma explicação terna de uma mãe a pedir a Beatriz que considerasse aceitar um trabalho na mansão, sem nunca mencionar o verdadeiro parentesco. Quando terminou, Dona Helena sorriu debilmente. Essa carta foi escrita há 5 anos, é verdade, mas como podem ver, não revela nada sobre o segredo. Simplesmente oferecia um trabalho a uma jovem que tinha estado sob a minha proteção anônima durante anos. Patrícia deixou cair a carta com o rosto retorcido em fúria. Tu enganaste-me. Não, respondeu Dona Helena. Simplesmente não fui suficientemente descuidada para deixar evidência real de algo que queria manter em segredo. Mas Patrícia não tinha terminado. Voltou-se para a mesa cheia de convidados. Está bem, talvez essa carta não prove nada, mas aqui há algo que sim prova. Tirou o seu telefone e pressionou um botão. No ecrã apareceu uma gravação de vídeo. Era desfocada, tirada através de uma janela, mas claramente mostrava Dona Helena a falar com Beatriz no seu quarto. A voz de Dona Helena ouviu-se. És uma Medeiros, embora o mundo não o saiba ainda. E depois a voz de Beatriz. O Ricardo sabe? Dona Helena. Não, ninguém sabe exceto eu, e deve seguir assim até que chegue o momento correto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os convidados olhavam entre o telefone, Beatriz e Ricardo. Então sim sabias, disse um dos empresários. Sabias quem eras, e fizeste-te passar por uma simples empregada. Não é assim, protestou Beatriz, mas a sua voz soava fraca mesmo para os seus próprios ouvidos. Ricardo olhava para ela com uma expressão que Beatriz não podia decifrar. Era dor, traição, decepção. Patrícia sorria triunfante. Aí o tem. A verdade finalmente veio à luz. Esta mulher tem estado a manipular a família Medeiros durante semanas, fazendo-se passar por vítima inocente, quando na verdade... Mas não pôde terminar.
porque Dona Helena, num último ato de valentia, pôs-se de pé tremulamente e gritou com toda a força que os seus pulmões lhe permitiam. Basta! Todos se calaram olhando para a idosa com assombro. Patrícia Duarte, disse Dona Helena com voz clara e firme, tu abusaste de mim, empurraste-me, negaste-me os meus medicamentos, encerraste-me como um animal, e quando foste descoberta, regressaste aqui para te vingares da única pessoa que teve o valor de me defender. Isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Dona Helena estendeu uma mão trêmula para Ricardo. Filho, preciso que vejas as gravações. Todas as gravações. Incluindo as desta... noite? Ricardo franziu o sobrolho. Gravações desta noite. Mandei instalar câmaras adicionais na semana passada, explicou Dona Helena. Pressentia que a Patrícia tentaria algo. E tinha razão. Ricardo olhou para um dos guardas que assentiu e saiu a correr. Minutos depois, regressou com um computador. No ecrã apareceu a imagem de Patrícia a entrar na mansão 2 horas antes do jantar, quando todos estavam ocupados a preparar-se. Viram-na rever quartos, procurar em gavetas, finalmente, encontrar o velho quarto de Beatriz. A gravação tinha áudio também. Patrícia falava ao telefone. Sim, vou arruinar a pequena festa deles. Não importa o que tenha de inventar, o que tenha de distorcer. Vou assegurar-me de que todos vejam a Beatriz como a oportunista que é. Os convidados murmuravam entre eles. A cara de Patrícia perdeu toda a sua cor, mas a gravação continuava. Mostrava Patrícia a plantar a carta encontrada no quarto de Beatriz. Uma carta que ela própria tinha escrito usando um papel velho e tinta que parecia de há anos. Falsificaste provas, disse Ricardo com voz gélida. Entraste ilegalmente na minha propriedade com o único propósito de sabotar este evento. Patrícia abriu a boca, depois fechou-a, sem palavras pela primeira vez na noite. Ricardo voltou-se para os guardas. Chamem a polícia. Quero que se apresentem queixas por invasão, falsificação de documentos e difamação. Enquanto Patrícia era escoltada para fora, lançava olhares de ódio absoluto. Beatriz levantou o queixo sem se deixar intimidar. Sim, terminou. Perdeste, Patrícia, e desta vez de verdade. Quando Patrícia foi escoltada para fora, finalmente gritando e resistindo, os convidados observavam em choque. Ricardo voltou-se para eles com expressão grave. Peço desculpas por este desagradável espetáculo. Entenderei se desejarem retirar-se. Mas ninguém se moveu. Em vez disso, uma das matriarcas mais respeitadas da sociedade, Dona Beatriz Navarro, levantou-se e caminhou para Beatriz. Menina, disse com voz suave, mostraste mais dignidade nestes minutos do que muitos nesta sala mostraram em toda a sua vida. És bem-vinda nesta sociedade, e qualquer pessoa que diga o contrário terá de se ver comigo. Um por um, outros convidados aproximaram-se para expressar o seu apoio. O escândalo que Patrícia tinha tentado criar tinha se voltado contra ela. Nessa noite, quando todos se foram e a mansão finalmente ficou em silêncio, Ricardo, Beatriz e Dona Helena sentaram-se juntos no salão. Há mais uma coisa, disse Ricardo tirando um documento da sua casaca. Assinei isto hoje. É o reconhecimento oficial de Beatriz como minha irmã e co-herdeira da fortuna Medeiros. Beatriz olhou para o documento com lágrimas nos olhos. Ricardo, não tens de... Sim, tenho de... Interrompeu-a. És a minha família, e é hora de o mundo inteiro o saber. Os dias que se seguiram ao jantar foram um turbilhão de atividade legal. Patrícia foi formalmente acusada de múltiplos cargos, invasão de domicílio, falsificação de documentos, difamação e, graças às gravações anteriores, abuso de uma pessoa vulnerável. O seu advogado tentou negociar um acordo, mas Ricardo foi inflexível. Merece enfrentar as consequências completas das suas ações, disse quando o advogado de Patrícia ligou pela 5ª vez essa semana. Beatriz observava como o seu irmão geria a situação com uma mistura de admiração e preocupação. Ricardo tinha mudado desde a revelação da verdade. Era mais decidido, mais protetor, mas também carregava o peso da culpa por não ter visto a crueldade de Patrícia antes. Uma tarde, enquanto reviam documentos no escritório, Beatriz decidiu abordar o tema. Não é tua culpa, sabes? Disse suavemente. Ricardo levantou a vista dos papéis. O que é que não é minha culpa?
O que a Patrícia fez à tua mãe, a mim, tu não podias sabê-lo. Devia ter sabido. Ricardo deixou a caneta. Os sinais estavam lá, a tua insistência, a angústia da minha mãe. Mas eu escolhi ver o que queria. Ver? A Patrícia era perita em manipulação. Enganou todos, não apenas a ti. Mas tu viste-a. Desde o princípio, viste-a pelo que realmente era. Beatriz aproximou-se e pôs uma mão sobre a do seu irmão. Porque eu estava numa posição diferente. Como empregada, era invisível para ela. Pude ver como atuava quando acreditava que ninguém importante a observava. Ricardo assentiu lentamente. Há algo que não te perguntei. Quando descobriste a verdade sobre a nossa relação, por que é que não me disseste de imediato? Beatriz respirou fundo. Porque tinha medo. Medo de que não acreditasses em mim, de que pensasses que era uma oportunista. E porque a dona Helena, a tua mãe, me pediu que esperasse pelo momento correto. E quando teria sido o momento correto? Honestamente, não sei. Talvez nunca tivesse havido um momento perfeito. Estiveram em silêncio por um momento, depois Ricardo falou. O meu pai, o que pensas dele? Sei que nunca o conheceste, mas agora conheces a sua história. Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Creio que foi um homem imperfeito que cometeu um erro, mas tentou corrigi-lo da melhor forma que pôde. Pediu à tua mãe que me protegesse, e ela fê-lo. Isso diz muito sobre ambos. A minha mãe é extraordinária, disse Ricardo com voz emocionada. Tudo o que fez por ti, por nós, manter esse segredo durante tantos anos, criar a filha da aventura do seu marido como se fosse sua. Ela é a razão pela qual estou aqui, a razão pela qual tenho uma família. Um golpe na porta interrompeu-os. O Dr. Arnaldo, o novo médico de Dona Helena, entrou com expressão séria. Senhor Medeiros, senhorita Medeiros, preciso de falar com vocês sobre a Dona Helena. O coração de Beatriz encolheu-se. O que se passa? Piorou? Na verdade, tudo o contrário. O doutor sorriu. Desde que se eliminou o estresse da situação com a senhorita Duarte e com o tratamento adequado, vimos uma melhoria notável na sua condição. Os episódios de confusão diminuíram significativamente. Beatriz sentiu que as lágrimas de alívio acudiam aos seus olhos. Isso significa que com cuidado contínuo e um ambiente positivo, podemos estabilizar a sua condição e inclusive melhorá-la. Não há cura para o Alzheimer, mas podemos dar-lhe anos de qualidade de vida. Depois de o doutor se ir embora, Beatriz e Ricardo foram juntos ver Dona Helena. Encontraram-na no jardim, lendo um livro com uma clareza mental que não tinham visto em meses. Aí estão os meus filhos, disse com um sorriso quando os viu aproximarem-se. Essas simples palavras encheram o coração de Beatriz. Meus filhos, plural. Já não era apenas a empregada que cuidava da senhora, era sua filha. Como se sente, mãe? Perguntou Ricardo, sentando-se ao seu lado. Melhor do que me tenho sentido em muito tempo. Dona Helena fechou o livro. É como se uma nuvem que não sabia que estava lá se tivesse levantado. O doutor diz que está a melhorar, acrescentou Beatriz. Sim, ele disse-me. Dona Helena pegou nas mãos de ambos. E sei por quê. É porque finalmente disse a verdade. Os segredos, por mais bem-intencionados que sejam, pesam na alma. Não se arrependa de ter guardado o segredo, disse Beatriz. Fez o que acreditou ser correto. Talvez, mas arrependo-me de ter esperado tanto para vos reunir. Vocês dois, olhou para Ricardo e depois para Beatriz, são o melhor que o Eduardo e eu pudemos dar ao mundo. E mereciam conhecer-se como irmãos desde o princípio. Ricardo limpou a garganta, emocionado. Há algo que quero propor-vos a ambos. Tenho estado a pensar no futuro da empresa Medeiros. Beatriz, quero que te jantes ao negócio, não apenas como herdeira passiva, mas como sócia ativa. Beatriz olhou para ele surpreendida. Ricardo, eu não sei nada sobre negócios. Podes aprender. E tens algo que muitos empresários não têm. Empatia, integridade, a capacidade de ver através das pessoas. Essas são qualidades de que precisamos. Está no teu sangue, acrescentou Dona Helena. O teu pai construiu este império não apenas com inteligência financeira, mas com a capacidade de conectar com as pessoas. Beatriz sentiu uma mistura de emoção e terror perante a ideia. Precisaria de tempo para aprender, para me preparar. Temos todo o tempo do mundo.
respondeu Ricardo, e eu estarei ao teu lado em cada passo. Nessa noite, Beatriz não conseguia dormir. Caminhava pelos corredores da mansão, agora tão familiares, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Já não caminhava como empregada, cuidando para não fazer barulho, para não incomodar. Caminhava como alguém que pertencia aqui. Encontrou-se na biblioteca, olhando para os retratos familiares que pendiam nas paredes. Havia um novo. Uma fotografia de Eduardo Medeiros nos seus anos jovens, antes que o peso dos negócios e dos segredos marcasse o seu rosto. Pareces-te com ele. Beatriz voltou-se e viu Ricardo à porta. Não consegues dormir também? Demasiado em que pensar. Ricardo. Aproximou-se do retrato. Às vezes pergunto-me o que teria ele pensado de tudo isto. Da Patrícia, da revelação da tua existência, de como mudou a nossa família. Creio que estaria orgulhoso, disse Beatriz, de como a tua mãe cumpriu a sua promessa, de como tu aceitaste a verdade, de que a sua família finalmente está completa. Ricardo assentiu, depois tirou algo do seu bolso, um anel com o escudo da família Medeiros. Este era o anel do meu pai, o que usava para assinar documentos importantes. Colocou-o na mão de Beatriz. Quero que o tenhas tu. Ricardo, não posso... Sim, podes. És uma Medeiros tanto como eu. Mereces levar o símbolo da nossa família. Beatriz olhou para o anel, sentindo o peso de séculos de história familiar na sua palma. Há algo que preciso de saber, disse finalmente. Quando descobriste a verdade, alguma vez desejaste que nunca tivesse acontecido? Que eu tivesse permanecido apenas como tua empregada? Ricardo olhou-a diretamente nos olhos. Nem por um segundo. Descobrir que tenho uma irmã, alguém com quem partilhar a carga e a alegria desta família, é o melhor presente que recebi. A Patrícia foi uma mentira bonita. Tu és uma verdade bonita. As palavras tocaram algo profundo em Beatriz. Durante tanto tempo, tinha sentido que era uma carga, um problema a resolver, um segredo a guardar. Mas agora, finalmente, era apenas ela própria. Beatriz Medeiros, filha, irmã, parte de uma família. O som de sirenes na distância sobressaltou-os. Momentos depois, o telefone de Ricardo tocou. Era o seu advogado. Senhor Medeiros, pensei que quereria sabê-lo de imediato. Patrícia Duarte acaba de ser formalmente acusada. O julgamento começará no próximo mês. Ricardo agradeceu e desligou. Terminou, disse. Finalmente terminou. Mas Beatriz sabia que não era totalmente verdade. Ainda faltava algo, uma última peça para que tudo estivesse realmente completo. E essa peça chegaria muito em breve. O dia do julgamento amanheceu cinzento e chuvoso. Beatriz estava de pé em frente ao espelho, ajustando o fato sóbrio que tinha escolhido para a ocasião. Ia testemunhar contra Patrícia, contar tudo o que tinha visto e vivido. Ricardo entrou no seu quarto sem bater, algo que fazia com frequência agora que se tinham tornado mais próximos. Pronta? Não. Beatriz voltou-se para ele. Mas vou fazê-lo de qualquer maneira. No tribunal, a sala estava repleta. O caso tinha atraído muita atenção mediática. A noiva rica e bonita, acusada de abusar de uma idosa vulnerável. Tudo no contexto do escândalo Medeiros. Patrícia estava sentada na mesa da defesa, perfeitamente vestida e arranjada, mas Beatriz notou as olheiras que a maquilhagem não podia ocultar completamente. Quando seus olhares se cruzaram, Patrícia dedicou-lhe um sorriso pequeno e cruel. O procurador começou apresentando as gravações das câmaras de segurança. A sala observou em silêncio, enquanto Patrícia empurrava Dona Helena, lhe negava os medicamentos, a encerrava no seu quarto. Alguns membros do júri pareciam visivelmente perturbados. Depois foi a vez de Beatriz testemunhar. Senhorita Medeiros, começou o procurador, pode dizer-nos o que observou durante o tempo em que a senhorita Duarte viveu na mansão? Beatriz respirou fundo e começou a relatar tudo. Os hematomas que encontrava em Dona Helena, os episódios de encerramento, as lágrimas da idosa, as suas tentativas de alertar Ricardo. E por que crê que a senhorita Duarte fazia estas coisas? Perguntou o procurador. Porque Dona Helena era um obstáculo para os seus planos, respondeu Beatriz. Queria que o Ricardo a internasse num asilo para ter acesso livre à mansão e, eventualmente, à fortuna familiar. O advogado de defesa de Patrícia levantou-se para o contra-interrogatório.
Senhorita Medeiros, não é verdade que a senhorita tinha os seus próprios motivos para desacreditar a minha cliente? Que motivos? Sabia que era a filha não reconhecida de Eduardo Medeiros. Sabia que, se conseguisse separar a senhorita Duarte do senhor Medeiros, teria mais acesso à herança familiar. Murmúrios percorreram a sala. Beatriz sentiu o sangue ferver. Isso é absolutamente falso. Não sabia do meu parentesco até semanas depois de a Patrícia deixar a mansão. Ou isso é o que quer que acreditemos. O advogado mostrou documentos ao júri. Tenho aqui registros que mostram que a senhorita foi contratada especificamente pela dona Helena há 5 anos, quando fez 23. Não lhe parece conveniente? Objeção. Interveio o procurador. A defesa está a desviar o foco do caso. O passado da testemunha é irrelevante para as acusações contra a arguida. Sustentada, disse o juiz. Advogado, cinja-se aos factos do caso. Mas o dano já estava feito. O advogado de Patrícia tinha plantado a semente da dúvida nas mentes do júri. Quando Beatriz desceu do estrado, Ricardo esperava-a com expressão furiosa. Vão tentar destruir-te para defender a Patrícia, murmurou. Mas não vão consegui-lo. Depois testemunhou o Dr. Arnaldo, que explicou como o estresse e a falta de medicação tinham acelerado a deterioração de Dona Helena. Também testemunharam vários funcionários da mansão que tinham presenciado o comportamento cruel de Patrícia. Finalmente, foi a vez de Dona Helena. Todos se preocupavam com a forma como geriria o estresse do tribunal, mas quando subiu ao estrado, estava lúcida e firme. Senhora Medeiros, disse o procurador com gentileza, pode contar-nos como tratava a senhorita Duarte? Dona Helena olhou diretamente para Patrícia. Tratava-me como se eu fosse lixo. Empurrava-me, encerrava-me, negava-me os meus medicamentos. E o pior de tudo, fazia-o com um sorriso na cara, sabendo que ninguém acreditaria numa idosa com Alzheimer. Tentou dizê-lo ao seu filho? Tentei, mas a minha doença fazia com que as minhas palavras soassem confusas. E a Patrícia estava sempre lá, reinterpretando tudo, fazendo-me parecer uma velha paranoica. Porque crê que fazia isto? Porque sou um obstáculo para o que realmente quer, o dinheiro da minha família. Dona Helena inclinou-se para a frente, mas subestimou algo. Subestimou a Beatriz, uma jovem com mais coragem e coração do que todas as Patrícias do mundo juntas. O advogado de Patrícia tentou quebrar o testemunho de Dona Helena durante o contra-interrogatório, questionando a sua lucidez, mas a idosa manteve-se firme, respondendo a cada pergunta com clareza surpreendente. Quando foi a vez de Patrícia testemunhar na sua própria defesa, tomou o estrado com uma confiança que Beatriz considerou nauseabunda. Senhorita Duarte, perguntou o seu advogado, pode explicar a sua versão dos eventos? Com certeza. Patrícia adotou uma expressão de vítima aflita. Eu amava o Ricardo. Queria ser parte da sua família. Tentei aproximar-me da dona Helena, mas ela rejeitava-me constantemente. Tinha episódios violentos onde me atacava, me insultava. Sim, perdi a paciência algumas vezes. Quem não o faria? Mas nunca tive intenção de magoar uma idosa. E as gravações? Estão tiradas de contexto. Em momentos de frustração extrema, disse coisas que não devia. Mas as palavras não são ações. Mas empurrou-a, interveio o procurador durante a sua vez. As câmaras mostram claramente que a empurrou, a encerrou, lhe negou medicamentos vitais. Patrícia hesitou. Foi um momento de desespero. Ela recusava-se a tomar os seus remédios e eu forçou-a, aleijou-a fisicamente quando ela se recusou. Foi um acidente. Um acidente que ocorreu repetidamente durante semanas. O procurador mostrou mais gravações. Aqui está você a empurrá-la na segunda-feira, aqui na quarta-feira, aqui na sexta-feira. Todos acidentes? Patrícia palideceu. Eu estava sob muita pressão. E o que dizer disto? O procurador reproduziu uma gravação de áudio onde Patrícia falava ao telefone. Assim que casar com o Ricardo e encerrar a velha num asilo, terei acesso a tudo. Isso também foi dito sob pressão? O rosto de Patrícia descompôs-se. Olhou para o seu advogado procurando ajuda, mas não havia escapatória. Essas palavras foram mal interpretadas.
Como se mal interpreta encerrar a velha num asilo, pressionou o procurador. As suas intenções eram claras. Abusar da dona Helena até que a sua família não tivesse outro remédio senão interná-la, deixando-a a si com acesso livre à fortuna Medeiros. Não, eu amava o Ricardo. Amava o dinheiro dele, corrigiu o procurador. E estava disposta a torturar uma idosa vulnerável para o obter. Patrícia desmoronou no estrado, chorando, mas desta vez ninguém acreditou nas suas lágrimas. Eram as lágrimas de alguém que sabia que tinha perdido. As alegações finais foram contundentes. O procurador pintou um quadro de uma mulher calculadora e cruel, disposta a qualquer coisa por dinheiro e estatuto. O advogado de Patrícia tentou argumentar circunstâncias atenuantes, mas as suas palavras soavam ocas. O júri retirou-se para deliberar. Beatriz, Ricardo e dona Helena esperaram no corredor, de mãos dadas. 3 horas depois, o júri regressou, culpada de todos os crimes. Patrícia soltou um grito abafado. Quando os oficiais se aproximaram para a algemar, olhou para Beatriz com um ódio tão intenso que parecia queimar. Isto é culpa tua, sibilou. Beatriz olhou-a diretamente nos olhos. Não, isto é culpa tua. Das tuas decisões, das tuas ações, da tua crueldade. Enquanto Patrícia era levada, finalmente gritando e resistindo, Ricardo abraçou Beatriz e a sua mãe. Terminou, disse. Finalmente terminou. Mas quando saíram do tribunal, enfrentando uma maré de jornalistas, Beatriz percebeu algo. Isto não era o fim. Era um novo começo. Um começo onde a verdade tinha triunfado, onde a família se tinha fortalecido, onde ela finalmente tinha encontrado o seu lugar. E ainda faltava o último passo para que tudo estivesse completo. 6 meses depois do julgamento, a Mansão Medeiros organizou outro evento. Mas, desta vez, não era para se defender de rumores ou expor segredos. Era uma celebração. O jardim estava decorado com luzes brancas que pareciam estrelas. Mesas elegantes distribuíam-se sob tendas de seda. Música suave enchia o ar da noite. Beatriz estava de pé no seu quarto, olhando-se no espelho. O vestido que usava era de cor marfim, simples, mas elegante. No seu dedo brilhava o anel da família Medeiros. Um golpe na porta sobressaltou-a. Entre. Dona Helena entrou, radiante apesar dos seus anos. O tratamento continuado e o ambiente positivo tinham operado maravilhas na sua condição. Tinha mais momentos de lucidez do que de confusão agora, e cada dia parecia mais forte. Estás linda, filha, disse com olhos úmidos. Obrigada, mãe. Ainda era estranho chamar-lhe assim, mas cada vez se sentia mais natural. Dona Helena tinha-a adotado formalmente 2 meses atrás, não apenas como herdeira, mas como filha em todos os sentidos legais. Eduardo Medeiros tinha sido o seu pai biológico, mas Dona Helena era a sua mãe em tudo o que importava. Nervosa? Aterrorizada, admitiu Beatriz. Não há razão para estares. Estas pessoas não te estão a julgar, estão a celebrar-te. Lá embaixo, no jardim, os convidados começavam a chegar. Desta vez era diferente. Não havia olhares de julgamento ou sussurros maliciosos. Nos meses desde o julgamento, a história de Beatriz tinha se transformado em algo inspirador. A empregada humilde que resultou ser herdeira, a mulher corajosa que defendeu uma idosa, vulnerável contra o abuso. Beatriz desceu as escadas com Dona Helena ao seu lado. Ricardo esperava-as ao pé, impecável no seu fato. As minhas 2 mulheres favoritas, disse com um sorriso. Os 3 caminharam juntos para o jardim, onde um pódio estava preparado. Ricardo subiu primeiro e pediu a atenção de todos. Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanharem nesta noite tão especial. Fez uma pausa, olhando para Beatriz com afeto. Há 6 meses, a minha família passou pela prova mais difícil das nossas vidas. Enfrentamos traição, escândalo e a revelação de segredos que tinham estado ocultos durante décadas. Os convidados ouviam em silêncio atento. Mas dessa escuridão surgiu algo belo. Descobri que tenho uma irmã, uma mulher extraordinária que arriscou tudo para proteger a nossa mãe. E esta noite, quero fazer algo que devia ter feito há anos. Ricardo estendeu a sua mão para Beatriz, que subiu ao pódio com pernas trêmulas. Beatriz Medeiros, continuou Ricardo, durante
Anos foste invisível para este mundo, uma empregada humilde numa mansão grande. Mas para a nossa mãe sempre foste uma filha. Para mim, embora não o soubesse, sempre foste família. E esta noite, à frente de todos vocês, quero declarar oficialmente o que o meu coração já sabia. És minha irmã, minha sócia e uma parte fundamental da família Medeiros. Os aplausos foram ensurdecedores. Beatriz sentiu lágrimas rolando pelas suas faces. Mas isso não é tudo, acrescentou Ricardo, tirando um documento. A partir de hoje, a Beatriz não será apenas herdeira da fortuna Medeiros. Será copresidente das empresas Medeiros, com voz e voto em todas as decisões importantes. Beatriz olhou para ele com olhos muito abertos. Ricardo, não tens de... Sim, tenho de, interrompeu-a. Esta empresa foi construída pelo nosso pai, e agora será dirigida pelos seus 2 filhos, juntos. Mais aplausos. Beatriz olhou por entre a multidão e viu rostos sorridentes. Depois foi a vez de Beatriz falar. Aproximou-se do microfone com o coração a bater forte. Não sei o que dizer, começou com voz trêmula. Durante 28 anos, vivi sem saber quem era realmente. Cresci em orfanatos, trabalhei desde jovem, sempre sentindo que não pertencia a nenhum lugar. Mas há 5 anos, uma mulher extraordinária deu-me uma oportunidade. Contratou-me não porque precisasse de uma empregada, mas porque queria dar à filha do seu marido um lar. Mirou Dona Helena, que chorava abertamente. Dona Helena, a senhora poderia ter me odiado. Eu era o recordatório vivo da infidelidade do seu marido, mas em vez disso, protegeu-me, cuidou-me, amou-me. E quando chegou o momento mais sombrio, quando uma mulher cruel tentou aleijar, a senhora confiou em que eu faria o correto. Voltou-se para Ricardo. E tu, irmão, poderias ter me rejeitado quando descobriste a verdade. Poderias ter pensado que era uma oportunista, uma impostora, mas aceitaste-me, defendeste-me, deste-me um lugar nesta família. Beatriz mirou. A audiência. Esta história não é sobre riqueza ou estatuto. É sobre família, verdade e o poder de fazer o correto mesmo quando é difícil. Dona Helena arriscou a sua paz guardando um segredo para me proteger. O Ricardo arriscou a sua reputação para defender a verdade. E eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Defender alguém que não se pode defender sozinho. Esta história que começou com segredos e dor, termina com verdade e amor. A Patrícia tentou destruir a família Medeiros, mas só conseguiu fortalecê-la. Fez uma pausa, deixando as suas palavras assentarem, porque ao fim aprendemos a lição mais importante de todas, que a verdadeira nobreza não vem do dinheiro ou do estatuto, mas do caráter, que a verdadeira família não se define pelo sangue somente, mas pelo amor e pela lealdade. Os aplausos desta vez foram acompanhados de lágrimas. Mais tarde, quando a festa estava em pleno auge, Beatriz escapou para o jardim traseiro, necessitando de um momento de tranquilidade. Encontrou o banco onde tinha tido tantas conversas com Dona Helena durante os seus dias como empregada. Ricardo encontrou-a lá minutos depois. A escapar da tua própria festa? Só precisava de um momento. Beatriz sorriu. Ainda não consigo acreditar que tudo isto seja real. Ricardo sentou-se ao seu lado. É real. E tu mereces. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se nunca tivesse encontrado o valor para confrontar a Patrícia. Mas encontraste-o. Isso é o que importa. Estiveram em silêncio por um momento, escutando a música e os risos que vinham da festa. Sabes o que é o mais estranho? Disse Beatriz finalmente. Durante anos, sonhei com ter uma família. Imaginava como seria ter irmãos, pais, um lugar onde pertencer. E agora que o tenho é melhor do que jamais imaginei. Para mim também, admitiu Ricardo. Cresci como filho único, com a pressão de continuar o legado familiar sozinho. Agora tenho uma irmã com quem partilhar essa carga, alguém em quem confiar, com quem rir, a quem proteger. Dona Helena apareceu no jardim caminhando lentamente, mas com firmeza. Aqui estão os meus 2 tesouros, escondendo-se da celebração. Dona Helena sentou-se entre eles, pegando numa mão de cada um. Quero que saibam algo. Os últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Sim, foram difíceis. Mas finalmente, depois de tanto tempo guardando segredos,
Posso viver na verdade. Posso chamar a Beatriz, minha filha, abertamente. Posso ver os meus 2 filhos juntos, apoiando-se mutuamente. O Eduardo cometeu um erro, mas desse erro veio algo belo, a Beatriz, e eu cometi o erro de manter o segredo demasiado tempo. Mas no final, a verdade prevaleceu. Uma família unida, murmurou Beatriz. Uma família que se escolhe mutuamente cada dia, acrescentou Ricardo. Os 3 permaneceram sentados no banco de mãos dadas, enquanto as estrelas brilhavam sobre eles e a música da festa continuava no fundo. Beatriz sentiu paz completa. Já não era a menina abandonada num orfanato. Já não era a empregada invisível. Era Beatriz Medeiros, filha, irmã, co-presidente de um império empresarial, mas, mais importante, era alguém amado. A mansão Medeiros já não era um lugar de sombras e segredos. Era um lar cheio de luz. E essa era a lição que todos levariam consigo, que não importa quão escuro pareça o caminho, a verdade e o amor sempre encontram a forma de brilhar. Se gostou desta história emocionante, por favor, deixe o seu like, subscreva o canal e partilhe com os seus amigos. Deixe-nos a sua opinião nos comentários, de onde nos está a ver. A sua interação ajuda-nos a continuar a contar histórias que nos fazem refletir. Até ao próximo vídeo.